galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso encontro semanal, a Comunidade Plus, para você ter conteúdo, informação, conexão com a juventude do seu PG. A gente está aqui com um grupo de peso, Pastor Fabrício Leão, dá um salve pra galera. Fala aí, Didi, aí pessoal da PL, do Brasil, da América do Sul, bom demais estar com vocês aqui no nosso bate-papo da Comunidade Plus, bom demais. Muito bem. Líder pro estado de São Paulo, Pastor Cândido, dá o seu salve, o seu alô, seus boas-vindas. Você é amado. Legal, Você é legal. amado, você é amado. Camiseta aí, Legal estar aqui com vocês, Didio, os amigos, e com você que está conectado com a gente e vai ser abençoado por esse conteúdo Comunidade Plus. Muito bem. E ao meu lado nós temos o senhor da Paulista Sudeste, Pastor Edu Giglio. Muito obrigado pela generosa apresentação, viu? Um abraço para todos. Eu já estou na expectativa do Maraná. Tem falta pouco, a gente vai estar junto lá. Olha, vocês sabem que eu estava aqui folheando a minha lição e sabe o que eu encontrei? Eu encontrei no final da lição da Escola Sabatina um tema para o seu PG. Então fique ligado, olha aqui, ó, que belezinha, ó. No final de cada lição da Escola Sabatina, você tem aqui já um tema pronto para você trocar uma ideia com a sua galera. Perguntas no final, texto base, então aproveita. Fica ligado porque tudo que você precisa para o seu PG Jovem acontecer já está aqui na lição da Escola Sabatina. Bora usar, hein, gente? É isso aí. E olha, a gente já chegou no nosso 8º encontro e hoje a gente tem um tema especial para a gente conversar e você vai poder conversar também lá no seu PG. E como a gente sempre dá assim uma sugestão de um quebra-gelo, de uma pergunta, de uma dinâmica para você iniciar os trabalhos aí no seu pequeno grupo, hoje eu vou fazer uma pergunta aqui para os nossos amigos. Começa por lá, hein? Ó, vou começar por aqui. O Eduardo e os amigos aqui. Se você tivesse um superpoder e pudesse acabar com alguma coisa que existe no planeta Terra, o que você acabaria? Pergunta difícil, mas pensei bastante, acho que seria uva passa mesmo no Natal. Tá louco, A gente passou cara. pelo Natal não faz muito tempo. Uva passa é... Você é do time uva passa ou não, né? Sim, uva passa, uva passa, uva passa. Ok. Minha esposa não. Didio, e você? Ó, eu pensei em acabar com os corações partidos. Ok, tá. Mas eu... É muito injusto, é muito injusto, muito choro. Mas eu acabaria com coentro. Pode ir. Pode? Pode falar sério agora. Cara, eu acho que eu acabaria, não tem muito a ver com o tema da lição não, mas eu acabaria com a injustiça. Com a injustiça. Acabou. Cara, assim, a injustiça no ambiente de trabalho, família, cara, é tão chato, né, cara? Sim. Toda vez que ela acontece, geralmente faz a gente não sentir muita vontade de viver, né? Então a justiça realmente, se eu pudesse... Desanima, né? Injustiça. Que bom que o Fabrício veio também. Mas eu tô pensando aqui, eu acho que sempre o que eu falo quando eu imagino essa situação de eu ter superpoder, acabar com alguma coisa, cara, eu acabaria com o sofrimento de crianças, cara. As crianças, cara. Para mim, a imagem que mais machuca o meu coração é ver uma criança sofrendo. Qualquer tipo de violência, não ter o que comer, ou violência física, ou trauma, enfim. Mas tem tanta coisa que a gente queria que não existisse no mundo, né? Desde simples coisas como uva passa e coentro, mas também como coisas complexas, né? Problemas sociais e injustiças, dificuldades. O tema de hoje, ele está baseado no texto da Carta de Paulo aos Romanos. É um texto conhecido, capítulo 8, verso 28. Diz assim: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Esse é um daqueles versos que a gente gosta. É uma promessa bíblica. É fácil da gente decorar porque a mensagem parece pavimentar o caminho do nosso futuro. Tudo parece que dá certo se a gente ama a Deus, se a gente se envolve com as coisas de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O difícil mesmo é quando a gente olha para essa promessa bíblica, quando a gente está no centro de uma dificuldade, de um desafio, ou quando a gente sofre uma injustiça. No tema da lição, a gente estudou um pouco sobre isso. A gente, aqui no pequeno grupo, vai trazer um pouco mais para dentro da gente, aplicações práticas. O mundo está cheio de injustiças, mas nós também somos protagonistas de histórias de várias delas, né? Você lembra, tem memória assim, de alguma situação da sua vida que você acha que sofreu uma injustiça, a sua vida de certa forma foi limitada ou foi
prejudicado por uma injustiça que você sofreu? Alguém consegue lembrar alguma situação assim? Consegue, Didi? Eu consigo. Senão eu tenho uma aqui que eu Você vou. tem. Ok, Você vai usar a Bíblia. É que você- Começa com você, começa com você. Como você respirou fundo, Jó, certo. eu já olhei pra você. É que a injustiça faz a gente lamentar, suspirar. Certo. Você rosto ok. muito. Ô, Didi, Valedor. Eu me Eu conheço lembro. uma história muito próxima de mim, no livro de Jó. Deixa eu pregar aqui. Abra a sua Bíblia em Jó. Vai lá. Eu ia dizer que quando a gente lê esse texto, a gente fala todas as coisas que contribuem para o bem. E parece que vai dar tudo certo na vida do cristão, mas o ponto é, sob a ótica de quem? A minha ou a de Deus? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu me lembro que uma vez, mais uma vez citando quando eu trabalhava no mercado financeiro, banco, havia uma vaga num lugar que eu queria trabalhar. Eu queria sair do atendimento da agência para ir para a área central. E era uma vaga que eu achava que era a minha cara, sabe? Eu me candidatei, fui na entrevista, me preparei, falei, poxa, essa vaga é o que eu minha. preciso. É o que eles estão precisando também, é o que eu ofereci. E nunca me retornaram. E aí, um mês depois, e aí? E já tinha alguém contratado no lugar. Eu fiquei muito chateado, porque eu falei, poxa, o jeito como eles lidaram, eu falei, foi injusto, eu estava preparado. Só que um bom tempo depois, eu descobri que aquela vaga, quem tinha ido para aquela vaga, estava sofrendo muito. Porque tinha um líder que era um camarada difícil de trabalhar, que estava sobrecarregado. E aí eu falei, Senhor, obrigado, porque aquela vaga não foi minha. Tempos depois, uma outra porta se abriu e eu fiquei por muitos anos num outro setor e que me fez muito feliz. No começo a gente olha e fala, por que deu errado? É para dar certo, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, mas sob qual ótica? Eu achava que estava sendo injustiçado, mas naquele momento eu não entendi, mas futuramente o Senhor me mostrou que o caminho era outro e era o melhor para mim, ainda que eu não conseguisse enxergar no momento em que me senti injustiçado, sabe? Às vezes tem resposta, né? Que nem no seu caso fez sentido. Às vezes tem sentido. Você fica sabendo, Você né, fica sabendo depois. Às vezes não. Agora eu vou falar sobre Jó. Mas me lembrando, assim, Certo. e trazendo um pouco para a vida prática, é que o livro de Jó, ele, para quem conhece, e eu acho que todo mundo aqui tem um mínimo de contato com o livro, ele trata sobre a justiça retributiva de Deus. Que existe um padrão em acreditar, assim, também no consciente coletivo, de que tudo tem que se encaixar, tudo tem que ter resposta. Às vezes a gente está, por exemplo, num velório e às vezes a gente não sabe o que falar para consolar uma pessoa que morreu precocemente, uma vida interrompida, velório de bebê. Foi horrível, já fiz uma vez. Horrível, horrível. E aí a gente sempre escuta uma frase, foi porque Deus quis, ou porque tem algum sentido nisso. Às vezes não tem, porque, como você disse, o mundo é injusto. Essa terra é injusta. Então Jó trabalha um pouco dessa questão, que os amigos vêm para consolar Jó e falam assim, ó, se você está sofrendo, alguma razão tem. Se está acontecendo isso com você, Deus é justo, então você é injusto. Então a gente tenta resolver tudo. E às vezes a gente se esquece que o mundo é assim. E que pessoas boas, às vezes, coisas ruins acontecem para pessoas boas e coisas boas acontecem para pessoas ruins. Essa é a vida aqui. Eu acho que legal também a questão dessa visão panorâmica que Deus quer que a gente tenha, né? E a Bíblia está repleta dessas histórias assim, né? A gente tem o privilégio de conhecer algumas histórias de Moisés, por exemplo. O senhor lá, o cara lá, faz toda aquela empleitada para sair com o povo e tal. No final, é óbvio, né, que ele falhou e tal. Deus só não vai entrar. Era o alvo do cara entrar na cidade. Parece injusto demais, não parece? Então, e ao mesmo tempo, Deus, né, permite, né, que a gente às vezes escolha o que a gente planta, mas no fundo, quando a gente... Ele sabe que a gente o ama, né? Que a gente está ali querendo fazer o que é correto. Ele vai dar sempre o melhor, né? Isso acontece na vida de José, né? Acontece na vida de João Batista, dos amigos de Daniel, né? Você vê isso muito recorrente na Bíblia. Então, assim, falando da Bíblia como um todo, a gente vai passar por esse momento de perseguição até o último momento. Mas o que vem depois é muito grande, né? Então, eu acho que essa compreensão de que tudo coopera, tudo é dirigido para o bem daquele que ama a Deus. A gente fala para alguém que está aí com um relacionamento quebrado, né? Acho até legal um pregador aí, um brother seu também, Rafael Santos, pregando. E aí ele pregando, achei fantástico, né? Não coloque vírgula onde Deus colocou o ponto final, né? E é uma verdade, a gente quer tanto, né, reaver e tal, sofrer amizade que não está mais ali, deixa passar. A gente não sabe, a gente não vê mais do que a parede ali no fundo, né, do estúdio. Então, é muito bom confiar que Deus, ele deu muitas evidências disso, né? De que ele sabe o que é melhor, ele vai dirigir até aquilo que foi de ruim, ele vai restaurar, e isso é fantástico.
Posso? Pode, Um claro. parênteses rápido, cara. pode Acho que esse é o caminho. Dando exemplos aqui que você puxou a gente para pensar no começo. Cara, acho que todo mundo já passou por coisas parecidas. Eu tinha um avô que cuidou da gente e ele ficou 17 anos vegetando numa cama. Então, assim, ó, situação de feridas no corpo, situação de perna atrofiada, ele voltou à posição fetal, sabe? E, cara, eu não sou um cara que sofri muito, nem com injustiça. Eu não acho que tem pessoas que sofrem muito mais. Mas teve uma vez que eu entrei no quarto dele e que foi o momento que eu mais me aproximei de sofrer mesmo, sabe? Que eu acho. E aí eu orei e falei, Deus, que o meu avô descanse, sabe? A morte como Descanso. paz, trazendo paz, porque ele está sofrendo muito. Ele não descansou naquela hora. Pô, então, que ele acorde. Ele também não acordou. E alguns anos depois, ele faleceu. Então, não tenho resposta agora. É o que você falou. Se eu procurar resposta hoje, no nosso contexto, talvez eu não tenha. Mas daqui a pouco, quando eu estiver lá, talvez eu continue sem resposta, mas a glória é muito maior do que os 17 anos, né? Que ele passou aqui dessa forma. Então, o que está por vir pode solucionar esse sentimento de... O melhor tá por vir, né? de injustiça. Até por isso o texto ele deixa Mágoa. claro que as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Porque a nossa visão é muito limitada. Então, como é que o José, dentro de uma cadeia, vai achar que está tudo certo? Se ele evitou um adultério de uma esposa de um chefe que o procurou, ele fez o correto, ele está numa cadeia. Não tem como ele achar que ele está prosperando. Como é que Moisés, diante da terra prometida, recebe a notícia de que não vai entrar e está tudo bem, está tudo beleza? Normalmente, qualquer cidadão comum se revoltaria diante disso. Eu devia ter feito do meu jeito, curtido mesmo. Ficado no Egito. Por que eu não fiquei? Então, sabe, aquela rebelião. Mas não para aqueles que amam a Deus, não para aqueles que são chamados para um propósito. E aí, sob a ótica de Deus, o melhor para José estava chegando, como o Fabrício disse. Moisés talvez estava doidinho para entrar na Terra Prometida, e Deus tinha para ele a Canaã celestial. Então, sob a ótica humana, talvez nem sempre a gente está tendo o que a gente merecia, o que a gente acha que merece, mas Deus está guiando. E só entende isso aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, senão vira rebelião. Eu acho que é interessante, quando você fala aí, Eduardo, resgatando o texto, as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus final para a nossa vida? Eu acho que quando a gente olha, especialmente a história de José, eu acho uma história bonita, assim, no final, é claro. O propósito dele, o José, ele, quando seus irmãos vêm e tal, ele se dá a conhecer, é como se ele abrisse os olhos e ele percebesse assim, ó, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus para a conservação de uma geração. Incrível, né? O propósito de Deus para a nossa vida sempre é salvação. Seja a nossa salvação, seja a salvação daqueles que são tocados pelo nosso exemplo, nossa influência, ou pelo sacrifício ao qual a gente é submetido algumas vezes. Mas eu acho que faz parte, né, juntando um pouco do que o Didio falou, o Fabrício estava mencionando, eu acho que a gente tem que ter a consciência de que nesse mundo a gente tem problemas. O mundo é injusto. E Jesus fala, né, nesse mundo vocês vão ter aflições. Nem tudo vai dar certo, vai ter problema mesmo, vocês vão lidar com perdas. O texto que Paulo escreve, se a gente pega uma tradução talvez melhor, talvez a melhor tradução fosse: através de todas as coisas há um Deus que trabalha para a nossa salvação. Então não são as coisas, o sujeito da frase não são as coisas. Tem alguém que, através de todas as coisas, age em nosso favor. Tem Deus agindo, e eu acho que a nossa postura diante das injustiças é lembrar que, cara, a história nunca saiu das mãos de Deus. Sim. Nunca saiu das mãos de Deus, né? E quando eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o propósito de Deus para minha vida, eu sei qual é o destino. Eu aguento a pancada da vida, porque é difícil, né? É perder um cônjuge, ou um filho, ou perder um emprego e ver as contas acumularem. Porque no meio de uma guerra, os inocentes também sofrem.
Até aqueles que não estão participando da guerra, eles são atingidos, porque a guerra é isso, né? Eles Inocentes são os que mais sofrem. Pois é. Quem faz a guerra são não tá lá, cara. atingidos, né? E não mereciam. Então, esse é um ponto. A gente está no meio de uma batalha e a gente está sendo atingido, mesmo que a gente não tenha, teoricamente, nada a ver com a batalha final. Eu estou no meio da guerra. Eu vou sofrer, mas eu não perco de vista. É para lá que eu tô indo. Então, do jeito que eu tiver, eu vou chegar. Eu vou chegar, né? Ainda que eu me jogue ao mar, eu vou chegar. Olha Então, aí. eu sei qual é o destino Do musical. Então, eu sou muito musical, né? Na edição a gente... Mas, Nessa ó, hora, esse- produção, coloca a trilha. Tá? Essa pegada aí da Lady Murphy é muito, assim, muito recorrente, né, cara? Isso aqui, né? Por que comigo, né? Parece na fila, sempre alguém vai passar na minha frente, parece sempre alguém vai atravessar o carro na minha frente. Se algo tem né? de errado, vai dar, Não né? é, é incrível, a Lady gente Murphy fica é com essa assim mesmo, síndrome, tá? tipo assim, por que eu, né? Tem É uma alguém pergunta rindo que da sempre minha se cara. faz, é por quê? Por que eu? E eu até achei legal, né? Um pregador falando, foi uma pergunta que é retórica, né? E deu a resposta também. Por que eu? Aí ele falou assim, por que não você? Porque a gente fica tão assim, sabe, tentando O fazer problema tudo. pode ser com os outros, né? Aí a gente, né, fica assim, achando que é injusto e tal. E quando é com a gente é difícil entender que tudo é dirigido, não é? Mas uma realidade que eu acho legal nesse texto é que apresenta a realidade que a gente vive num mundo que a gente está passivo de qualquer situação. Tudo pode mudar de uma hora para outra, cara. De uma hora para outra, incrível. Como muda muito rápido. Mas quando a gente tem consciência de que tem alguém acima do caos, a reação é outra, completamente diferente. Eu vou voltar um pouco pro livro de Jó, coisa rápida, prometo. Então, se você me der a Tenha- liberdade para ir. Tem a nossa permissão, né? Ninguém entendia o que estava acontecendo com ele, os amigos vieram de longe para consolar e acabam acusando. Eles acusam porque a coisa está mal contada. A história não fecha, a conta não fecha. Não fecha. Se você está sofrendo, então você deve ter feito coisas para sofrer. Mas Jó, ao longo do livro, ele passeia, né, entre perguntas, onde está Deus? E exclamações de fé. Por exemplo, no meio do sofrimento. E ele falava, é injusto. Porque ele falava, se eu traí os meus olhos com a donzela, se eu paguei de maneira injusta os meus funcionários, os meus empregados, mas eu não lembro de ter feito isso. E aí ele varia, né? É assim que fala? Varia? Não é? Sim. Entre profissão de fé e dúvidas. E a profissão de fé dele, eu sei que o meu Redentor vive. É a capacidade de algumas pessoas, que algumas pessoas têm, de olhar para as coisas que não estão à disposição dos nossos olhos. É o profeta que consegue ver um outro mundo, mesmo no cativeiro, entende? E aí, uma das grandes lições do livro de Jó é que se você quer defender Deus no mundo injusto, a melhor forma que a gente tem para fazer isso é estando ao lado daqueles que sofrem. Então, entendendo e vivendo a injustiça com alguém, chorando com a injustiça de alguém e dizendo, olha, eu conheço um outro lugar onde essas coisas não acontecem, sabe? Acho que essa capacidade que nós temos de ver o que não é visto e consolar essas pessoas dessa forma, defendendo Deus. Você falou do livro de Jó, e talvez a gente está falando para algum líder aí que está assistindo esse material, você se preparando para o seu PG e tal, mas está no meio de uma situação, talvez não tão drástica, porque o livro de Jó é tipo um superlativo, né? O cara é atingido nas bases da vida, família, patrimônio, saúde, tudo ao extremo. Mas talvez tenha alguém lidando com uma perda de alguma coisa muito valiosa e tal. Eu lembro do rapaz que perguntou para mim assim, pastor, talvez lembrando da história de Jó, né? Deus restitui tudo que a gente perde? E eu disse para ele, com certeza não. Por que não? E eu dei para ele 3 razões. E eu quero compartilhar com você aí e aqui na nossa roda. Falei, cara, primeiro, porque nem tudo que você perdeu ontem é necessário hoje. Isso tem a ver com maturidade. Maturidade é você aprender a lidar com frustrações. Escolher algumas coisas é abrir mão de outras. Então, há perdas que fazem parte da maturidade. Agora, número 2, nem tudo que você perdeu era legitimamente seu. Tem perdas que, na verdade, não são coisas que a gente perde, são sonhos. É como se fosse uma forma da gente calibrar a nossa visão da realidade. Ajustar o nosso foco. E terceiro, nem tudo que se perde é perda.
Tem perdas que, na verdade, são livramentos usando disfarces. A gente sofre injustiças, a gente pode sofrer privações e até perdas, mas quando a gente tem a consciência de que tem um Deus no controle da história, de que Ele tem a capacidade até de transformar reveses, injustiças, dores que a gente viva em bênção para nós, em formas de cumprir o seu propósito, a gente se coloca na mão dele e fala, Senhor, eu não vou viver uma vida de amargura, de revanchismo, de vingança. Eu não vou deixar que sentimentos dominem meu coração. Eu quero ver para a tua glória e transforma o meu testemunho, a minha maneira de lidar com as perdas e injustiças em uma bênção para quem é alcançado pela minha influência também. O Cândido, quando você Sim. fala da maneira como a gente reage diante da injustiça, querendo vingança, tem gente que fala assim, olha, eu não levo desaforo para casa. Como é que você reage diante das injustiças aí? Eu não levo... Mexeu com a pessoa errada, já ouviu, né? Ah, agora vai ver, porque mexeu com a pessoa errada. O que a gente está querendo dizer com isso, né? Qual é a nossa reação diante da injustiça? Então, talvez o certo seria falar, mexeu com a pessoa certa. Porque eu vou sofrer, mas eu estou em Deus e eu sei que Ele tem um plano. E o mesmo livro de Romanos capítulo 8, que é o texto base, tem um outro versículo extraordinário que fala assim, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, o que é um revanchismo, uma vingança nesse mundo, diante do que Deus tem preparado, aquilo que vai ser revelado para mim no futuro? Então, mexeu com a pessoa errada. Eu não levo desaforo para casa. Não, eu estou sofrendo a injustiça de um mundo injusto, mas eu sei que Deus tem o melhor preparado para mim. Duas coisas aqui. Eu achei uma coisa importante, né, para quem está enfrentando algum tipo de injustiça, que é normal, meio comum, é quase do cotidiano, né? Você paga por uma coisa, paga até caro e o cara não entrega, né? E às vezes não faz nenhum caso de entregar o que você comprou. É uma realidade nossa, né? Primeiro, as injustiças irão terminar. E é muito bom pensar nisso, né? Saber que quem está do lado, Deus está do lado do injustiçado, Ele vai fazer justiça. É muito bom, né? Outra coisa, um texto alemães, não lembro aonde, tá? Mas eu acho fantástico, né? Quando ela fala assim, olha, se a gente pudesse escolher ou decidir, a gente escolheria a mesma coisa que Deus escolheu pra gente. É isso aí. Se a gente pudesse ver depois da parede, a gente faria as mesmas escolhas que Deus faria e fez por nós, de dirigir, proteger, sim. aquelas percas que eram percas, na verdade, Deus livrando a gente. A gente faria igualzinho o que Ele escolheu, né? Então, é muito bom saber que Deus, Ele está dirigindo a vida daqueles que amam a Ele, né? Não estamos na mão de qualquer um, né? Então, não fica muito preocupado não, porque vai passar. Benção demais. O tempo voa. A gente está fechando mais um episódio aqui da nossa série, dessa temporada do Comunidade Plus. E Fabrício, tem uma indicação assim legal do que o pessoal pode ver, um Cara, material? no ano passado eu estava vendo um pastor, estava jubilando, viu? Você estava lá também, estava muito legal, e ele colheu algumas lições aí da vida dele no ministério de 40 e poucos anos. Ele indicou um filme que na semana seguinte assisti, depois minha esposa assistiu também, foi muito legal. O Pior Vizinho do Mundo. Eu assisti também por conta Você dele. assistiu? Assiste lá, que vai ser emocionado. vai ser Também muito não legal. Um assistiu. cara Você que não assistiu? passou por muitas injustiças também e tal, sofria, amargurou muito, fazia de tudo para tirar a própria vida, até descobrir que ele tinha muitos motivos para viver, né? E perder muito tempo se amargurando com as injustiças e tal, perder uma esposa. E o final como é que é? Não pode falar, não. O final como é que é? Mas ó, vai lá, vai ser Sem top spoiler. demais. Qual que é o nome? Uma boa reflexão, É tá? o pior. O pior Pior vizinho do mundo. Vale a Pior pena. vizinho do mundo. Legal. E nós fechamos aqui dando uma dica aí para o seu PG jovem. Escolha nessa semana um líder, pode ser o pastor, o ancião jovem, o primeiro ancião. Escolha um destes para orar, que a sua comunidade jovem ore por ele e convide-o a participar do seu encontro ali na sexta-noite ou no dia que vocês se encontram, para que ele possa saber que vocês estavam orando por ele e para que ele possa participar desse momento com vocês. Então escolhe alguém da liderança, ore e convide para o seu PG jovem. Legal, sensacional. Foi muito bom, muito bom, amigos. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Tudo coopera, né? Tudo coopera. Querido Deus, obrigado, porque nós temos a certeza de que Tua mão está no controle de tudo que nós vivemos. Nessa certeza, nós descansamos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente.